Então, Pronto, vou bom, deixar ele. nós temos essa feliz circunstância, né? Estarmos aqui, então, para entrevistar a nossa querida Maria Cristina de Tavares Parano, no dia em que nós comemoramos um ano do nosso canal GT, Filosofia e Psicanálise da Ampof, e aqui também na companhia dos queridos Richard Simank e Francisco Boca, né? E daqui a pouco entra a nossa querida Cláudia Murta também, né? No caso, o Richard e a Cláudia já foram entrevistados. Olha, a Cláudia está aí. Bastou chamar o nome dela, ela apareceu. Apareceu. Olha a Cláudia. Mas, então, oi, gente, tudo bom? Oi, Cláudia. Tudo ótimo. Muito feliz por estar aqui com vocês, viu? Foi um ano fala muito isso em bom. todas as entrevistas. Mas é verdade, porque... verdade. É pura verdade. É verdade. Nós estamos aqui, olha, há um ano fazendo essas estripulias, essas peripécias nossas, sempre em boa companhia. Isso é inegável. Com cúmplices, né? Com cúmplices bacanas, né? É. Nós temos aí a presença, né, de diversos colegas, alunos também nossos, o Enes está presente, né? Dando os parabéns para a Cris, né? Enfim, Obrigada. E ao canal, né? Que a gente comemorar um ano desse canal que ele teve. Como eu estava conversando com o Richard no outro dia, né? Se a gente for comparar com outras coisas de YouTube, tipo gatinhos, né, que o Richard usou como exemplo, né? Se fosse vídeo de gatinhos, seria 1 milhão de acessos, né? Mas a gente não aspira, né, a 1 milhão de acessos, né? Nada pode competir com vídeo de gatinho. Não tem como competir com gatinho, né? Nem mas, famoso assim, pelado não compete com vídeo de gatinho. Então. Mas, assim, considerando, né, as nossas limitações com o trabalho com a filosofia da psicanálise, né, no sentido de que não podemos aspirar a 1 milhão de acessos, provavelmente, os nossos números são bastante expressivos, né? Nós tivemos 20.500 já visualizações dos nossos vídeos nesse espaço de um ano. Eu comparo com as nossas possibilidades presenciais, né? Pensar em colocar 20.000 pessoas, né, para assistir eventos, né, presenciais é muito difícil, né, de qualquer natureza. Então, eu acho que um ganho bem significativo do ponto de vista da divulgação dos nossos trabalhos. Estamos aí com 1.200 inscritos no canal. Teve um grande acréscimo de inscritos depois do nosso evento de julho, o que mostra que foi um evento bastante produtivo, enfim, e do ponto de vista do alcance do canal, né, mesmo as pessoas não entrando nos vídeos, eu não sei exatamente como é que o YouTube contabiliza isso, eu vou investigar melhor, mas ele disse que nós tivemos um alcance para 150 mil pessoas. O que isso significa? Ainda vou investigar melhor, né? Não foram pessoas que propriamente assistiram os vídeos, mas foram pessoas que provavelmente tiveram algum tipo de contato com o canal. Então, assim, se vocês forem olhar, se vocês forem pensar desse ponto de vista, do ponto de vista, né, da divulgação, né, realmente é bastante expressivo. Sendo que 60% dos acessos efetivos aos vídeos foram de pessoas que não estão inscritas no canal. Então, é um público que também circula, né, enfim, que vem a conhecer de algum modo os nossos pesquisadores, as nossas pesquisas, e eu considero isso uma função formativa, né, que
ao longo do tempo, provavelmente vai produzir também alguns frutos, porque a gente precisa, de qualquer modo, é uma discussão, né, que eu acho que é importante, dialogar com o conjunto da sociedade, ter enfim, né, um fluxo, uma certa porosidade, assim, né, ter um canal de contato mais efetivo mesmo para dialogar em todas as esferas da sociedade e trazer discussões contemporâneas também do nosso ponto de vista, né? Trazer a filosofia da psicanálise para discutir e considerando que essas intervenções, né, como essa entrevista com a Maria Cristina hoje à noite, ficarão gravadas e terão essa imortalidade potencial, né, como dizia o Freud no texto da transitoriedade, né, essa possibilidade de serem acessadas ao longo do tempo, enfim, produzir efeitos que ainda não são dimensionáveis, né, no presente momento. E, de qualquer modo, tem também o fruto secundário, mas não menos importante, que são as futuras transcrições também, que eu estou programando com o Richard. Nós empreendemos esse esforço também, né, de adaptarmos a linguagem oral também para uma linguagem escrita, trabalhar com fontes e transformar isso também num projeto editorial, né, futuro. Uma memória, né? Uma memória e ao mesmo tempo transformar um pouco essa linguagem oral em alguma coisa mais próxima também da linguagem com a finalidade da leitura, né? Porque muitas coisas que surgem aqui na espontaneidade, né, não, de modo algum, elas seriam registradas de outra forma, né? Se a gente for conferir todas as entrevistas que a gente já fez nesse ano, de fato, elas nos trazem, em curto espaço de tempo, um recurso, né, à memória que não poderia ser alcançado de outra forma, né? E a impossibilidade de reunir essas pessoas, né, simultaneamente no mesmo espaço é o ganho secundário da pandemia, né? Por mais que ela nos tenha causado muitos transtornos e, enfim, né, tenha uma contabilidade em sofrimento e morte também, por outro lado, ela nos lançou esse desafio, né, que a gente tendo aceitado ele e enfrentado, enfim, nos colocado, né, diante desse desafio, acho que foi um ganho, uma certa audácia, assim, né, de aceitar, enfim, o custo e transformar isso em alguma coisa interessante que possa ser importante para a sociedade também, né? Inclusive discutindo as próprias questões ligadas à pandemia, né? Foi esse o objetivo do evento de julho, né? Enfim, esse é o aspecto simultâneo da entrevista, né? Que coloca como se fosse um engasque ao diamante da entrevista da Cris, né? E fornece uma moldura, né, para o nosso evento de hoje. Então, eu queria cumprimentar e agradecer a Cris por ela nos ter proporcionado esse momento, né? E iniciar essa noite passando a palavra para ela, assim, só para os nossos cumprimentos iniciais e, como eu disse, agradecendo a presença dos nossos entrevistadores, do público e obviamente, a presença da Cris. Muito obrigado, Cris. Tenha a palavra para as suas considerações iniciais, né? Você que coordenou o GT Filosofia e Psicanálise antes de mim, né? E me passou
essa bola. E eu estou aqui me virando como eu posso. Muito bem, por sinal. Bom, eu quero primeiro agradecer ao GT, principalmente na figura do Eduardo, que é o coordenador do GT, e principalmente por essas iniciativas em tempo de pandemia, né? Acho muito importante. E agradecer também a presença dos colegas, Cláudia, minha amiga particular, Richard e Boca. E também queria dizer que esse formato até nos uniu muito, né, na pandemia. O que eu acho é que muitas vezes, assim, pela distância, né, eu que moro tão longe, e eu acho que nos uniu muito esse tipo de lives, de entrevista, de trabalhos. Achei muito bacana, muito bacana. Estou à disposição. Eu gostaria, assim, nós não programamos, né, uma ordem para as entrevistas. Eu só gostaria de perguntar, assim, ao Richard, né, especialmente, se você está com alguma dificuldade de horário, alguma coisa assim, devido a... Porque na pandemia, a gente tem que perguntar pelas crianças, né? Como é que fica a logística aí, Richard? Se você quer iniciar em função disso? Eu poderia iniciar, por enquanto não está acontecendo nada, mas a qualquer hora pode acontecer. Mas também porque é o tipo de questão que eu tenho, acho que ela serve para introduzir, porque são questões, a curiosidade que eu tenho mais é com relação à formação e como as pessoas chegaram, né, na filosofia da psicanálise, então talvez sirva para dar o pontapé inicial, porque são, né, são questões gerais relativas à formação, ao percurso inicial e à chegada nesse campo de pesquisa, talvez funcione como assim, primeiro bloco. Posso começar daí? Se a Cláudia e o Francisco não se opuserem, tudo bem? Então, tá certo. Claro que não. Claro que então, muito obrigado, Richard. Então, tenha a palavra e a gente começa assim. Tá. Então, bom, Cristina, como eu falei, estava falando agora, então, o tipo de curiosidade que eu tenho, e até tem a ver por causa do tipo de projeto de pesquisa que a gente está levando, com relação um pouco a essa história da recepção filosófica da psicanálise do Brasil, tem uma curiosidade sobre duas coisas. Assim. Uma é como é que os filósofos chegaram na psicanálise, né? Sobretudo nas gerações iniciais, nós, o pessoal que está há mais tempo na parada, assim, as pessoas várias vezes fizeram percursos tortuosos antes de chegarem ou antes de se fixarem nessa área de pesquisa em particular. Então, uma curiosidade que eu tenho, uma coisa que eu acho que eu gostaria de informar a respeito é isso, um pouco de que maneira, né, a partir da sua formação, do seu percurso acadêmico, você foi chegar na filosofia da psicanálise, né? Porque até é possível perceber que você já teve outros interesses, né? Você fez um mestrado sobre literatura brasileira, né? Então, ou seja, psicanálise não parece ter sido o primeiro dos seus interesses, assim, né? Então, eu quero de como você chegou lá, né? Então, isso aí, só para falar um pouco da sua formação e que coisas que, antes da sua formação, te levaram à psicanálise. E uma outra coisa, que é uma coisa que também eu perguntei isso para o Osmir também, você também foi aluna do Osmir, né? Fui. Então, uma curiosidade que eu tenho, porque, como eu comentei daquela vez com o Osmir, nesse mesmo evento aqui,
essa relação em filosofia e psicanálise, ela se dá muito mais, majoritariamente, muito mais frequentemente, e em particular, claro, na cena brasileira, a partir da filosofia continental europeia, da filosofia francesa em particular, um pouco menos da filosofia germânica, né? Então, uma aproximação filosófica da psicanálise, pelo lado da outra grande tradição filosófica, a filosofia analítica, anglo-saxônica, né? É bem mais raro, é bem mais incomum, né? O Osmir é um representante disso no Brasil, né? O cara que procurou pensar a psicanálise a partir um pouco de Wittgenstein, dos filósofos analíticos, e você é outro, né? Você tem um trabalho sobre Davidson em particular, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Cara, existe uma grande produção, considerável até, na área da filosofia analítica direcionada à psicanálise, mas ela não é muito popular aqui entre nós, tem uma influência francesa muito forte, isso então o mais frequente caminhar pelo lado da filosofia continental. Então, a minha questão sobre isso também, não só o que levou você a filosofia da psicanálise, mas o que, em particular, levou a essa perspectiva sobre a psicanálise filosófica, sobre a psicanálise, está vinculada mais à filosofia analítica da linguagem, à epistemologia, o tipo de epistemologia, de lógica, epistemologia que é praticado no campo da filosofia analítica. Inclusive, eu vi que você fez um doutorado com o Stein, né, com o Ernildo, sobre Davidson, né, que é uma coisa meio peculiar, assim, né, uma coisa que é um pouco distante do universo, assim, onde o Ernildo circula, né? Então também até fico curioso com relação a isso, né? Como é que você conseguiu fazer o Ernildo orientar uma pesquisa sobre Davidson com você, né? E eu vi que esse continua sendo um interesse seu, porque mais recentemente você fez cursos de formação complementar nessa área, né? Você fez um curso sobre desejo, razões e causas, né? Um aperfeiçoamento em epistemologia, quer dizer, são temas tipicamente davidsonianos, né? Então, você dá para perceber que não é só uma questão da sua formação inicial, mas continua sendo um interesse, né? E uma preocupação mais atual para você. Então, a minha questão era com relação a isso, o caminho que te levou à psicanálise e o fato de ter enveredado por essa interface entre a filosofia analítica, a filosofia analítica da linguagem, a lógica e a epistemologia, na sua relação com a psicanálise. Era isso. Certo, Richard. Você fez um bom apanhado aí do que aconteceu comigo, porque, na verdade, aconteceu. Porque foi assim, a minha formação, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado, sempre na filosofia, sempre foi na filosofia. Até quando houve uma discussão em São Paulo, há muito tempo atrás, se até o Stein estava presente, foi lá na PUC de São Paulo, se seria, não sei se tu lembras, Richard, se seria filosofia e psicanálise, ou se seria filosofia da psicanálise. Eu sempre optei por filosofia e psicanálise, porque era mais da minha formação trabalhar as duas disciplinas em paralelo. Até porque eu entrei na psicanálise, você me perguntou como é que eu entrei na psicanálise, de uma forma muito inesperada, porque eu trabalhei o tempo todo aqui no Departamento de Filosofia da UFPR, onde eu me aposentei. Atualmente é que eu estou na UFP, no Departamento de Filosofia, lá no Piauí. E quando eu era professora aqui, eu recebi um convite, o pessoal daqui de Curitiba conhece muito bem, que foi do grupo do Godino Cabas.
e eles tinham um grupo de trabalho que se chamava Coisa Freudiana, de formação em psicanálise. E esse grupo, eles não são professores, a maioria trabalha numa perspectiva clínica. E eles me convidaram, até não fui só eu, o César Ramos, que é daí da PUC, ele também participou disso, Clino Smith também, chamava-se reunião temática. E essa reunião temática era para nós, enquanto filósofos, darmos aula de filosofia para esse grupo que era formado por psicanalistas. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu dei esse curso, estudei que nem uma louca para dar esse curso, porque não era para alunos de universidade, né? Não eram, assim, iniciantes. O Godino, inclusive, tem uma formação muito, muito forte, muito boa em filosofia, o Fábio Tá, a Luísa Wisnieves, o Fernando Penha, todo esse pessoal que eu conheci lá não eram, assim, iniciantes. E aí comecei essa reunião temática e fui me envolvendo, porque eles me convidaram para participar das reuniões que se faziam, reuniões de estudo, né? E essas reuniões de estudo, claro, levaram a cartel, participei de inúmeros cartéis, eu acho que eu fiquei uns 10 anos na Coisa Freudiana, até a coisa se dissolver. E aí, o que aconteceu? Não foi propriamente uma troca. Eu aprendi muito. Sinceramente, eu acho que o que eu dei de filosofia foi até pouco em relação ao que eu aprendi, tanto da teoria freudiana quanto da teoria lacaniana. Então, a minha base de formação em psicanálise começou aí. Depois, quando eu voltei, eu passei 2 anos na França, eu voltei em 1980, e lá eu fiz aquele DA. E aí, esse DA que eu fiz, porque tinha um professor que, na época que me recebeu, ele era muito interessado, você falou aí da literatura brasileira, né? Ele era muito interessado nessa literatura de terceiro mundo. Então, eu trabalhei com ele, e aí, quando eu voltei para cá, esse meu tempo que eu fiquei lá, o meu trabalho, ele foi reconhecido como mestrado. Por isso que eu tenho esse mestrado em literatura brasileira. Mas foi, assim, muito legal, porque depois, a posteriori, lá no Piauí, eu, inclusive, agora não mais, trabalhei na pós-graduação de letras. E aí, as coisas aconteceram meio assim. Quando eu voltei, é que eu participei dessa especialização em... era Fundamentos da Psicologia e da Psicanálise, lá na Unicamp. Foi quando eu fui aluna do Osmir, do Loparic, do Bento, que eu me lembro, assim, e muitos outros, assim, mas esses foram os que mais me marcaram, principalmente o Osmir, porque ele fazia aquele trabalho com projeto. Para mim era muito interessante, porque entrava dentro de uma perspectiva da filosofia da ciência e coisas desse tipo. Então, a minha entrada na psicanálise foi essa, né? Aí eu continuei estudando psicanálise e tal, participei de todas as ANPOFs, com trabalhos, aí que foi o interessante. Eu sempre apresentei trabalhos relativos à psicanálise. São 19 eu acho horas. Que foi em 2002, não quero errar, eu acho que foi 2002. Teve um congresso da ANPOF em São Paulo. E aí, nesse congresso da ANPOF, eu encontrei o professor Vicenzo de Matei. E nós estávamos lá no hall
hotel, e ele falou assim, Cristina, vai ter agora, não sei que andar que era lá, vamos lá, porque estão querendo, ele já trabalhava com psicanálise, estão querendo formar um GT de filosofia e psicanálise. Então, eu fui com ele lá e foi formado esse GT, que é o nosso, né? E em 2003 ele foi coordenador do GT, o primeiro coordenador, o Vicenzo. Então, eu entrei no GT dessa forma, eu entrei na psicanálise através de coisa freudiana e também da Escola Brasileira de Psicanálise, que depois eu também frequentei aqui em Curitiba. Eu entrei na psicanálise através dessa especialização da Unicamp, que para mim, assim, me abriu os horizontes muito em relação ao trabalho com a psicanálise na universidade, que é o que eu faço. Eu fiquei 10 anos com os psicanalistas, são psicanalistas clínicos, tentei a clínica, não é que tentei, eu me senti apta à clínica, mas eu fiz isso durante uns 2, no máximo 3 anos, e realmente cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria. O que eu quero e o que eu faço e que me dedico é justamente o trabalho da psicanálise com a universidade. Foi sempre isso que eu fiz. Desde o início, eu dizia lá no grupo de coisas freudianas que eu não era filósofa, que eu era professora de filosofia, mas eu não sou professora de psicanálise, eu faço psicanálise na universidade, porque eu acho que a psicanálise, até falei agora num congresso para os alunos de psicologia lá do Piauí, agora foi recentemente, falei para eles que essa visão do psicanalista no divã, aquele divã do Freud maravilhoso, com aquelas esculturas que ele amava, que ele adorava, isso aí é uma coisa um pouco idealizada. No mundo atual, eu acho que a gente pode fazer, a psicanálise pode ter uma pegada mais social. Então, é desse jeito que eu penso. E isso foi o início do meu contato com a psicanálise, e, enquanto isso, eu era professora de filosofia. Milhões de disciplinas, como você sabe, que a gente tem que dar nos mais diversos ramos de saber, digamos assim. Mas aconteceu uma outra coisa muito interessante que eu acho que vocês nem sabem, porque não está no meu currículo. Agora, depois de uns tempos, eu participo de um grupo de trabalho em psicanálise daqui mesmo de Curitiba, que se chama Estrutura, e a Luísa, que é uma das coordenadoras, junto com o Penha, ela me lembrou que eu coordenei 6 cursos de especialização em psicanálise, na Federal aqui do Paraná. Porque eu tinha uma ideia de ter uma linha de psicanálise, né, no mestrado. Naquela época era só mestrado aqui na UFPR. Mas, claro, os interesses do departamento e do mestrado iam em outro sentido. Estavam mais preocupados com a história da filosofia, um outro tipo de projeto, né? Inclusive, isso aí foi tão importante, isso aí eu peguei do curso de especialização da Unicamp. Eu tentei fazer aquilo que foi feito lá na Unicamp, eu tentei trazer aqui. Inclusive, o Osmir esteve aqui, o Stein esteve aqui também, quem mais dessas pessoas, assim, que eu lembro? Eu sei que o curso era assim, eram professores de filosofia e também psicanalistas que davam aula no curso.
Foram 6 ou 7 cursos de especialização. E eu lembro até que muitos desses nossos alunos, eles depois foram para a PUC para fazer mestrado com vocês lá na PUC, porque o mestrado da UFPR não se encaixava nos interesses deles, né? Então, isso aí foi foi uma costura que foi sendo feita, mas não intencionalmente, as coisas foram acontecendo. E isso foi a parte da filosofia e psicanálise. E o GT teve muito a ver com isso, né? Foi onde eu conheci muitas pessoas, onde eu conheci vocês, né? Mas desde aquela época lá, né, dessa fundação do GT em 2002. Depois, você me fez uma pergunta muito interessante, Richard. Como é que eu me embrenhei pela filosofia analítica, né? Isso foi outra coisa complicada, porque eu levei muito tempo da época que eu entrei na Federal até eu sair para o doutorado. Eu levei, acho que uns 8 anos, mais ou menos, para sair para o doutorado. E quando eu saí para o doutorado, eu fui para o Rio Grande do Sul, podia ter ido para São Paulo, porque a direção natural daqui de Curitiba, o pessoal naquela época que fazia doutorado fora, era para São Paulo, né? Mas eu fui para o Rio Grande do Sul porque eu conhecia muitos professores lá, inclusive o Stein, né? E aí ele me acolheu e tal, ele não queria o projeto que eu apresentei, ele não gostou, aí apresentei outra coisa, e fui indo, né? Até fiz os créditos, levei 2 anos fazendo crédito de doutorado, viajando, naquela época eu ia de ônibus, sempre fui de ônibus, porque não era assim tão comum, né? Avião e passagens mais acessíveis e tal. E o Stein, ele tinha muitos orientandos, né? Tinha muitos orientandos. E eu acho que eu era a 10ª, assim. Na escala, eu era a 10ª. E o que aconteceu? Ele se aposentou. Ele se aposentou e eu, última da fila, fiquei na mão, né? Então, o projeto de todos que estavam com Stein naquela época era passarem para a PUC do Rio Grande do Sul, porque ele se aposentou e foi para a PUC. E foi o meu caminho natural. Só que, como tinha esse monte de gente que ocupava o Stein, ele me propôs, ou eu propus, isso eu nem lembro mais, que eu fizesse, porque eu estava interessada em questões da linguagem naquela época já. Ele me propôs, ou eu propus, que eu fizesse um doutorado sanduíche. E eu fui para o Canadá, para Montreal. E lá eu tive orientação de uma pessoa assim, que não é uma estrela, né, mas que se chama Daniel Laurier, na Université de Montréal. E em 1 ano, ele me deu assim um aporte para a pesquisa em Davidson, que foi muito interessante. E eu lembro que lá eu queria sempre misturar o Davidson com a psicanálise. E ele me dizia, não, aqui você vai trabalhar a filosofia da linguagem. Aqui vamos montar um projeto de filosofia da linguagem, né? Depois você pode ver as conexões, mas, por enquanto, vamos trabalhar com isso. E quando eu voltei, isso foi em 1998, eu acho. Quando eu voltei com o projeto pronto. Voltei com os livros, com todos os livros do Davidson, livros não, aquelas coletâneas do Davidson, que são poucas, né? E eu trouxe todo o material, trouxe a pesquisa, ou seja, aí eu montei o meu doutorado, e claro que o Stein me ajudou muito, e vou dizer por quê, porque ele é um homem muito experiente, né?
Então, quando eu ia conversar com ele, ele dizia assim, o que você escreveu? Eu disse, escrevi isso. Outra vez ele disse, o que você escreveu? Eu escrevi isso. Quando chegou um tempo lá, ele disse assim, olha, quer saber uma coisa? Você junta tudo isso, você já tem a tua tese de doutorado. Né? Então, ele tinha uma maneira assim, peculiar de orientar, mas muito interessante, porque ele soube aproveitar realmente esse tempo que eu passei lá, o material que eu trouxe, e aí eu escrevi essa tese que é sobre a teoria do significado do Davidson. E aí aconteceu outra coisa muito interessante também, que foi no mesmo encontro da Ampof, que eu contei para vocês, do Vincenzo, que foi lançada a Ampof lá em São Paulo, o coordenador lá da PUC do Rio Grande do Sul estava nesse encontro, e ele chegou para mim e falou assim, Cristina, você não quer publicar o teu trabalho? Porque era inédito, assim. Aqui no Brasil eu estava estudando pouco, isso aí foi... Meu doutorado foi em 2002, não que não tivessem pessoas estudando isso, mas lá, naquele doutorado, era inédito, né? Porque eu não me prendi muito à questão da lógica, essas coisas assim, né? Eu trouxe um Davidson mais discursivo. E foi assim que eu cheguei na filosofia da linguagem, na filosofia analítica, e continuei por aí afora. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. O Richard, acho que está com o microfone desligado. Richard, eu vou ligar aqui para você ver. Isso. Opa. Deixa aí. Não, era isso. Era mais saber mais ou menos do percurso e um pouco dessa especificidade do seu trabalho com a psicanálise, por causa dessa visada pegada mais pelo lado da filosofia analítica da linguagem, né? E porque o Osmir faz um pouco isso, né? O Osmir trabalhou bastante com o Davidson também, né? Você deve ter ouvido ele falar dessas coisas, e sobretudo o texto lá dos paradoxos da irracionalidade, né? E então tem um certo ar de família, assim, né? No seu percurso ele fica bem inteligível as balizas que levaram nessa direção. Tem mais um detalhe a respeito do Donald Davidson. Quem foi ao Congresso na Bahia, quando a Carlota foi coordenadora, quem ela convidou como convidada internacional foi a Márcia Cável, que é a mulher do Davidson, né? Isso. E ela é psicanalista. Eu sei, a gente estava lá, a gente fez bastante babysitting da Márcia Cável naquele congresso. Sim, porque ela já está bem... Não, a gente babysitting que a gente levava ela para passear, para cima e para baixo. Mas ela não gosta... Ela não gosta muito que confundam a visão que ela tem da psicanálise com a do Day. Ela fica meio brava se você confunde as ideias dela com as ideias do Day, né? Às vezes eu estava perguntando uma coisa, ela, você quer saber o que eu penso ou o que o Davidson pensa? Né? Mas ela é uma autora importante dessa linha também, aquele livro dela, Psychoanalytic Mind, é um clássico. Exatamente. Eu nem sei, foi traduzido esse livro dela ou não? Em português eu acho que não. Eu nunca vi. Usei muito esse livro, muito. Eu nunca vi. Na minha tese. Mas é um livro bem importante, né? Uhum. Então era isso, da minha parte era essa. Muito obrigado, Cristina. Foi muito informativo, esclarecedor. É muito interessante que a gente já fez um percurso, né, em relação a várias referências, né, em relação ao caminho, né, ao trecho trilhado pela Cris, né?
que é uma trajetória muito bonita. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Francisco, né? O Francisco tem questões semelhantes, né, de logística aí com os netos e tudo mais. Então, passar a palavra para o Francisco. Boa noite, Cris. Boa noite. Então, dar continuidade agora fica um pouco mais limitado, porque você já expôs muita coisa, né? Então, vai afunilando, assim, né? Mas vamos tentar reabrir o leque, né? Eu pretendia te perguntar o seguinte. A gente tem um círculo aí que passa pelo Richard, eu mais ou menos compartilho, assim, participo, o N tem procurado organizar isso, que é um pouco de escrever, e acho que agora o Eduardo está dando essa contribuição, né, que é documentar a história da recepção da psicanálise no Brasil. Né? Sim. A gente tem, as iniciativas eram não só poucas, né, como frágeis, assim, né? Eu e o Richard e a Cláudia fizeram, e a Fátima também, fizemos aquela coletânea, com 7 volumes, então ali tem um bom material. Mas, em geral, é mais recente esse interesse em estar reescrevendo e lembrando as participações. E aqui tem gente também trabalhando com isso, que se buscando material, livros, não só por filósofos, não, a recepção não só de filósofos, mas de psicólogos, de figuras de outras áreas. Então, acho que a coisa está mais ou menos avançando, assim, está sendo documentada, né, de como que a psicanálise chega no Brasil, como que ela vai se espalhando e ocupando espaços. Ela tem momentos controversos, momentos áureos. Aqui em Curitiba, por exemplo, você participou de momentos de apogeu, assim, né, quando as coisas tinham, né, grandes relevâncias, tal, você contribuiu para isso. E tem um aspecto, então, que eu queria tocar aqui agora, que é o aspecto institucional. A gente sabe que isso é complicado, porque o próprio Freud operou à margem da universidade, nunca fez questão, ou isso não era sincero, não sei, mas não havia aquele empenho de transformar a psicanálise num curso acadêmico, coisas desse tipo. Mas no Brasil, em especial a recepção filosófica, ela teve alguns momentos mais consistentes, vamos dizer assim, de acolhimento, de tratamento, né, de oferta de cursos, e você participou disso, você comentou, eu não sei como você ia esquecer isso, porque todo mundo que a gente conheceu no começo passou pelo teu curso lá da especialização da UFR. Pois é. Né? Tu acredita que eu não lembrava disso? Precisa conversar com o seu analista sobre isso, né? Porque não era pouca coisa, assim, era até numericamente, né? Como você falou, muita gente que veio para a PUC, não só para a filosofia, mas para a psicologia da PUC também, que tem uma especialização que toca na psicanálise, compartilha. Então era um universo, vamos dizer assim, bastante dinâmico, e aí tinha uma presença bacana. E era também, agora eu estou amarrando as atas aqui, mais ou menos, na cabeça, compartilhava, como você disse lá, você foi para a Unicamp, né? A Unicamp montou o curso que eu não te conheci lá, mas eu e o Richard tivemos nessa época lá, e começou assim também, tinha uma especialização, depois um mestrado, um doutorado, era uma linha, né? Praticamente uma linha de filosofia da psicanálise, que depois acabou. Né? A UFSCar teve lá momentos de glória também com psicanálise, quando o Richard esteve lá, a Monzani atuava com mais presença, e também depois houve, vamos dizer, variações políticas ali, ela também, essa área agora deu uma recuperada, né, com a Carol, e ela está tentando retomar alguma coisa, mas houve vamos dizer, esse refluxo ali, né, da psicanálise ali, né?
a tua própria especialização teve ecos, né? Depois eu até, como a Maria Isabel tem um vínculo com a psicanálise, a vira e mexe, ela aceitava ainda algum remanescente da sua especialização, aí a gente fazia banca lá, mas depois chegou uma hora e falou, agora chega, não vamos mais mexer com isso, porque não dá mais, e acabou, né? E a PUC, né? A PUC, com que pese, né, que a gente ainda está muito forte ali, né, a gente sempre conseguiu manter um quadro de professores bem representativo e de amigos e tal, mas a gente já não vive de projetos de psicanálise, né, mesmo na linha. Né, hoje já a gente trabalha mais com história da filosofia, não tem um cálculo aqui de porcentagem, mas a gente o Freud hoje para nós não é mais um objeto exclusivo de pesquisa, ele é um elemento na história da filosofia, né? E então também pode-se dizer que institucionalmente já não é mais, vamos dizer, o que foi, né? Então eu queria, assim, como você participou de todas, né, da história bastante consistente dessa recepção filosófica e institucional, né? Eu queria saber como que você está vendo daqui para frente, assim, como é que já, vamos dizer, nesse esgarçamento, né, do ensino da psicanálise, da pesquisa em psicanálise na universidade, e se isso é reflexo de alguma coisa, como que você vê o futuro disso, como é que, se você vê outras instituições, por exemplo, que possam assumir esse papel a ponto de criar linhas, de criar mestrados e doutorados, como já tivemos em filosofia da psicanálise. Como é que você está vendo o futuro, vamos dizer, o futuro político da psicanálise institucional no Brasil? Pois então, esse trabalho que vocês fazem, principalmente você, o Richard e o Wayne, de resgatar essa história da psicanálise na universidade, eu acho, assim, fantástico, sabe? É um trabalho, agora o Eduardo também está trabalhando com isso, eu acho isso fantástico, eu acho que a memória é uma coisa que não pode morrer, eu estou em vias de me aposentar de novo, e eu gostaria de fazer parte dessa memória e de conhecer essa memória naquilo que eu não conheço. Então, eu acho isso aí fora de série. Agora, quanto ao futuro da psicanálise, eu vou te ser bem franco. Eu tenho muita esperança no pessoal que é do nosso GT e que está em diversas universidades. Mas, principalmente, quem é da Universidade Federal sabe da dificuldade que a gente tem para ter um projeto de pesquisa relativo a isso e tentar implementar uma linha ou outra. O máximo que eu consegui lá no Piauí, porque fui eu e o professor Sérgio Fonseca que montamos, que quando nós fomos para lá, nós montamos lá o mestrado, lá, né? Mestrado agora já está com doutorado, o programa de pós-graduação. O máximo que eu consegui foi a epistemologia, né? Porque eu pensei, bom, pela epistemologia eu posso, talvez, trabalhar a psicanálise por essa linha, por essa vertente. Lá eu não vejo eco. Lá eu não vejo eco, tem umas 3 instituições, e as instituições estão falidas também, não sei se vocês concordam comigo, mas as instituições são instituições falidas. Assim, mas é tudo um sentimento, não é propriamente que eu tenha lido de uma forma assim mais objetiva. Eu guardo muita esperança no pessoal lá da Bahia, sabe? O pessoal lá da Bahia eu vejo que é interessado, não é só da Bahia, lá do Nordeste, Bahia, Alagoas, e
eu acho assim que eles estão ligando a psicanálise à universidade. Eu, para falar a verdade, depois que eu fui embora daqui, lá no Piauí, eu nunca, a não ser o nosso congresso, que foi assim um evento, né? O Congresso Internacional do GT, foi um evento muito bem recebido, e eu nunca tentei, porque eu não tenho pares lá. Porque para a gente fazer alguma coisa, nós temos que ter pares, não dá para fazer alguma coisa sozinha, né? E eu acho que, olha, eu não sei te dizer, sinceramente, eu tinha esperança que vocês aí na PUC, né, que tem já um trabalho já consolidado, pudesse a investir nisso, mas como tu disse, nós trabalhamos mais com a história da filosofia, Freud, talvez Lacan façam parte disso, mas dentro desse projeto maior aí, mas às vezes eu penso assim também, e o Zizek, que está sozinho lá em Ljubljana, e ele faz filosofia e psicanálise, né? Faz na universidade. E sem falar de Paris 8, né? A Cláudia veio de lá, né? Porque a Sociedade Mundial de Psicanálise lá não é propriamente, é ligada à universidade através disso, mas não é um projeto, eles não têm um projeto na universidade. Mas eu particularmente, eu acredito na filosofia da psicanálise, acredito no diálogo da filosofia com a psicanálise na universidade. Na universidade. Eu acho que esse tempo de como é que a gente chama? Desses organismos, dessas associações, sabe? Eu acho que isso aí, não sei. Eu acho que para mim também já é meio depassado também. É interessante, você lembrou uma coisa, né, que a gente precisa mencionar aqui. Nós somos muitos, e eu acho que nós somos um grupo né, tem um foco na psicanálise, que está muito espalhado pelo país. Assim, a gente está representado no país todo. Acho que não tem nenhum estado que não tenha alguém né, de nós que esteja atuando. Né? E, curiosamente, talvez então... Acho que a gente tem que pensar em rede, né? Talvez isso. Tem que pensar eu em acho rede, que né? não é, assim, não sei se é a vocação, né? Mas a gente, inclusive com o Vincenzo também já cheguei a conversar sobre isso, de criar instituições mestrado, doutorado interinstitucionais, mas a gente acabou nunca realizando isso. Né? Nós tivemos, por exemplo, um PROCAD, né, entre nós aqui, que teve um efeito muito... Assim, a gente chegou muito próximo, né, de institucionalizar a pesquisa, mas a gente ainda acaba, não sei, talvez com um pouco dessa herança do pesquisador solitário, né, que faz o seu trabalho muito bem feito, onde está, com repercussão e tal, mas a gente ainda não sei se seria preciso também, né? Mas a gente acabou não dando esse passo, por exemplo, como o Eduardo falou, fazer uma rede, criar uma secretaria, criar alguma coisa mais institucional para fortalecer, né? Não sei se seria necessário, mas é uma coisa que chama atenção, porque não falta material humano, né? Não falta pesquisa, não falta produção, né? Enfim... Né? Mas eu acho que né? Eu acho que está aí. Eu acho que esse ano, esse trabalho do Eduardo aí, do Congresso sobre a pandemia, dessas entrevistas, nossa, eu acho que isso aí aproximou tanto, sabe, a nossa discussão, o nosso trabalho. Você se vê movido a trabalhar com isso, né?
Não é uma coisa assim, não, eu faço parte, eu tenho que apresentar, eu tenho que... Não, você se vê... E tem muita gente nova também, né? Eu vi, tem pessoas aí da PUC que eu não conheço. Isso chama atenção. Né? Tem um pessoal novo muito bacana, né? Que me convidaram até para alguma participação. Eu fiquei, assim, muito encantada até com o pessoal. Houve um congresso agora, recentemente, de psicologia, porque vocês não imaginam, lá em Teresina deve ter uns 10 cursos de psicologia, só em Teresina. E tem um da Federal, mas é noutra cidade, em Parnaíba. E aí elas me convidaram para eu falar da recepção da psicanálise em Teresina. Olha, foi difícil, viu? Foi difícil, mas eu falei um pouco da história da psicanálise, Freud e Lacan, e eles ficaram, assim, muito agradecidos de mostrar que tem, falei do GT também, de que tem consistência, não é alguma coisa que pegamos ali de um livro, do outro, e começamos a falar. Eu compartilho com você desse sentimento também, que é muito positivo, né? Porque por uns anos a gente meio que teve, o GT deu como que uma sensação de clube íntimo, assim, de sempre dos mesmos amigos que se encontravam aqui e lá. Mas mais recentemente a gente já tem visto participação de gente nova, gente diferente que está buscando e querendo participar. Eu vejo isso também como um bom sinal. Parece que está tendo uma certa reposição, vamos dizer, né? Uma renovação e uma reposição do GT, né? Isso eu acho muito bom. Ok, Cris. Obrigado pela Obrigada conversa. pela pergunta. E nós temos uma geração que está surgindo aí, né? E que já está completamente presente e atuante, que é muito boa, né? Os exemplos da Léa, da Alessandra, né? E que já estão consolidados, inclusive, assim, no cenário nacional, que é uma coisa muito bacana. Acho muito interessante tudo isso, que esse ponto que a gente está discutindo aqui, porque eu acho que é essencial essas duas questões, né? Pensar em rede e pensar na renovação enfim, né, do grupo de pesquisadores, né, pensar na renovação da própria pesquisa a partir de interesse e temas também, muitos deles inclusive suscitados com mais força pela própria pandemia, como o atendimento público, né, como o atendimento em praças, ou mesmo o atendimento à distância, que era uma coisa tão polêmica, né? Pessoas foram expulsas de associações porque faziam atendimento remoto, né? Tinha um grande alarde, assim, faziam reuniões para expulsar as pessoas, e de repente uma condição a ser estudada e não algo a ser repelido, né? É uma questão de pesquisa. Sim. Desculpe, Cris, eu acabei te cortando, perdão. Não, eu queria dizer que esse aspecto da renovação, conheci tantas pessoas agora, atualmente, no congresso aí que você organizou, nas publicações, gente nova mesmo, e gente muito interessante. E mesmo dentro do nosso GT, tem as novinhas também, os novinhos, né? Gente boa. Que já não são da velha guarda, né? Então, eu gostaria de passar, então, a palavra para a Cláudia, nossa querida Cláudia Murto, para ela fazer uma questão para a Cris também. Oi, Cris. Eu estou muito contente de estar aqui, né, poder conversar com você nesse espaço, né, que a gente criou, que hoje até criou, mas quem viabilizou e implementou, né, foi Eduardo.
E, assim, ouvindo um pouco as respostas, assim, que você deu tanto para Richard quanto para o Fran, eu queria ir na mesma linha, assim, e aproveitando um pouco de toda essa sua experiência e vivência, né? Se você estava lá no primeiro dia, né, da primeira reunião lá do GT, né, e até agora, né, quando, né, Eduardo acaba de falar de tanta gente nova entrando no GT, eu tenho essa impressão que eu já falei aqui várias vezes, que o GT é o nosso alento, né? É o nosso alento na universidade no campo, né, das universidades, com quem trabalha, ou seja, com filosofia da psicanálise ou com filosofia e psicanálise, e com a psicanálise como um objeto, né, de pesquisa e de reflexão. Como você é alguém que circula, né? Alguém que esteve em Curitiba e está agora no Piauí, e sem abandonar Genebra, né? Assim, está sempre ali, em vários campos. Como você sente do sul ao quase norte, né? Ao nordeste do Brasil, ao limite do nordeste do Brasil, lá no alto, né? Como que você sente essa repercussão, né? Essa repercussão do que você traz como bandeira do seu trabalho, da psicanálise, da filosofia da psicanálise, filosofia e psicanálise na universidade como objeto de pesquisa. Como que você sente isso aqui no Brasil e comparado com o que você vê com o seu percurso internacional, né? Que é um percurso extenso e grande. Olha, Cláudia, prazer estar contigo aqui, né? Mesmo à distância, porque quando nós podemos, nós eliminamos a distância e estamos juntos. Aqui em Curitiba, eu tive uma formação muito boa em psicanálise e na universidade, né, todo o meu percurso universitário foi em filosofia. E aí, quando eu fui para lá, eu fui também meio por acaso, eu não escolhi ir para Teresina. Eu fui porque eu tinha me aposentado aqui, e aí me ofereceram essa bolsa DCR, que é do CNPq, que é Desenvolvimento Regional, e lá eu e o Sérgio, nós tínhamos a tarefa de implementar o mestrado lá no Departamento de Filosofia. Então, assim, nessa época, assim, eu nem cogitei nada de psicanálise, porque não era o objetivo. E aí, lá, eu nunca tentei, para te falar a verdade, trabalhar com psicanálise, sabe? Porque eu não conheço os outros estados do Nordeste. Conheço o Ceará, mas de turismo. Lá eles têm uma tradição católica muito forte, e eu sempre brinco que, às vezes, o padre substitui o psicanalista, né? Então, eu nunca tentei, mesmo porque no departamento, assim, não tentei. E como que eu vejo isso? O eco que eu tenho de lá do Nordeste é através do pessoal do GT e de alguns colegas que trabalham com psicanálise lá no Ceará, por exemplo, a Montenegro, né? Ela era do nosso GT, inclusive, eu sei que ela trabalha com isso, e com o Rodrigo, né, que está lá em Alagoas, eu acho que é Alagoas, e eu não, assim, como é que eu vou te dizer? O meu núcleo, para falar bem a verdade, é o GT. O meu núcleo de eco é o GT. Uhum. O que você queria perguntar? Você, então, não sentiu espaço, não sentiu abertura para isso, não. né? Não.
Não senti abertura. E lá, quando eu fui para Geneve fazer pós-doutorado, eu fiz pós-doutorado em epistemologia. E mais recentemente, eu fui fazer esse estágio ano passado, também era com um grupo de epistemologia, mas eles têm uma abertura à psicanálise, apesar de ser filosofia, porque eles trabalham com teoria das emoções. E é muito interessante, né? Eu fiquei apaixonada, me apaixonei de novo por outro viés que eu posso trabalhar a psicanálise também, essa teoria das emoções. Mas eu não, assim, Cláudia, sinceramente, eu já tive contigo lá, eu sei que vocês têm um trabalho, o teu trabalho com psicanálise tem um viés social que eu acho importantíssimo, importantíssimo. Tem todas as escolas brasileiras de psicanálise, tem na Bahia, tem em Vitória também, né? Tem aqui, tem, eu não sei o Rio Grande do Sul, porque eu estou mais afastada do pessoal aqui do Sul, São Paulo, né? Tem grandes... tem a escola, eu não sei se é o centro da Escola Brasileira de Psicanálise, mas eu nunca participei. Se eu tiver que fazer um trabalho em psicanálise na universidade, vai ser assim, uma via meia sinuosa, não diretamente impondo alguma coisa nesse sentido. Entendi. Eu percebo, eu até te perguntei isso, porque um pouco do que o Boca comentou, o que eu percebo nesse momento? Não é um momento glorioso para esse estudo da filosofia, seja da psicanálise ou filosofia e psicanálise, porque o campo da filosofia se fechou um pouco novamente. Tinha uma certa abertura, e agora nós estamos num período de fechamento. Eu não sei se tem uma relação direta com o momento político que nós estamos vivendo. Aí eu não sei, teria que avaliar, não pensei nisso, mas o que eu sinto que a abertura que aconteceu em algum momento está se fechando, né? Então, eu queria saber se você sente, quando você diz que o único espaço que você tem é o espaço do GT, que é a única abertura que a gente encontra, né? É como se a gente tivesse criado um estado paralelo, né? Um estado paralelo, a gente criou de produção e tal, porque é uma força, assim, nesse coletivo, que permite que a gente fique vivo, assim, né? Porque os nossos programas, as nossas universidades, o que eu tenho sentido é um fechamento. Não sei se você percebe isso também, mas pelo que você respondeu, parece que sim, né? Mas tem uma coisa muito interessante, que às vezes a gente subestima isso, né? Quando foi por ocasião do Congresso Internacional de Filosofia e Psicanálise lá em Teresina, que vocês todos participaram, nossa, a repercussão daquilo foi extraordinária. O que eu recebi de apoio da universidade, vocês não têm ideia. A universidade praticamente pagou tudo para se realizar aquele congresso. Então, assim, foi um tipo de reconhecimento, né, que eu achei muito importante. Talvez a gente se intimide um pouco, né? Mas eu também entendo que para isso precisa, não dá para fazer, não é uma pessoa sozinha, tem que ser um grupo, né? Para ter esse tipo de iniciativa, para ter esse tipo de sei lá, de trabalho. Agora, nos programas, eu não sinto assim muita receptividade, não. Agora, eu estou muito envolvida com o prof. Filo,
que é o ensino de filosofia. E aí, como é nacional também, é em rede, eu ataco como eu posso. Me valho das minhas armas no Prof. Filo para ver se eu conduzo alguns alunos para trabalhar. Já tem um que vai trabalhar Wittgenstein, que trabalhe mais com as questões da linguagem, e a partir das questões da linguagem, quem sabe com a psicanálise. Mas, assim, é algo muito pequenininho, muito incipiente. Eu acho que o nosso grande motor mesmo é o GT, sabe, Cláudia? Acho que você tem razão. Eu penso isso. E outra coisa que eu queria te perguntar, Cris, como que foi, assim, esse seu caminho de professora de francês a professora de filosofia? Como é que foi isso, né? Isso aí eu acho que seria legal as pessoas entenderem um pouco e acompanhar. Sim, eu dei aula de francês 12 anos na Aliança Francesa, aqui em Curitiba. E foi muito doido também, Cláudia. Porque eu fui para Paris, foi em 1980. Eu fui para Paris para fazer uma especialização em ensino de francês, né? Técnicas pedagógicas de francês. E lá eu fiquei num hotel do lado da Sorbonne, e aí eu digo, não, eu vou especular isso aqui, sabe? E aí, especulando e tal, eu conheci o professor que me recebeu lá, que foi o Revaux Dallon, e que o Sérgio Coté até não gostava muito dele, depois eu fiquei sabendo, né? E aí eu entrei, né? Trabalhei com filosofia, mas quando eu voltei, que eu pedi o reconhecimento do mestrado, eu fiz concurso para o departamento de filosofia. Foi aí que eu entrei na filosofia. E aí eu não consegui dar conta mais de universidade, Aliança Francesa, embora eu adorasse a Aliança Francesa, tivemos uns projetos muito legais lá com teatro. Quem é daqui deve conhecer o Boca, e o Eduardo deve lembrar do... Como é o nome dele, que foi diretor do Teatro Guaíra? Como é o nome dele? Nossa, escapou agora. Nossa, meu grande amigo. Marcelo Marchioro. E com ele eu fiz um projeto de teatro muito bacana para o ensino de língua francesa. E meus filhos também sempre estudaram na Aliança Francesa, não é à toa que a minha filha hoje está em Geneve. Não foi assim tão por acaso. Mas eu recordo assim com muita satisfação esse tempo do trabalho com francês, que é com a linguagem também, né? Sim, que você continua envolvida, né, durante todo o seu percurso. Sim. E quando a gente se conheceu, eu trabalhava com lógica, né? Aí você, gostava tanto quando você trabalhava com lógica e tudo, e você está sempre envolvida nessa parte, mesmo nos seus interesses. Para a psicanálise, você está sempre envolvida com, seja a epistemologia da psicanálise, seja a lógica, e ou a filosofia analítica e a psicanálise, você está sempre voltada com esse campo aí das ciências lógicas ou da filosofia analítica. Nesse sentido, sua preocupação se volta muito para isso, né? Olha, Cláudia, olha aqui, ó, que eu trouxe até isso aqui, ó. Lembra disso aqui? Sim. Esse livro foi feito na especialização de filosofia e psicanálise, que a Cristina deu a disciplina Epistemologia da Psicanálise, especialização que eu coordenei, o Boca participou e tudo. E são livros que eu dou até hoje, eu dou em sala de aula. O livro do Boca, por exemplo, eu estou dando em sala de aula agora. Sempre atualizo, né? Esse conteúdo que vocês fizeram, um conteúdo muito bom. Não, esse livrinho Epistemologia da Psicanálise é uma joia.
É uma joia. E eu fiquei... Mas vou te dizer por que eu me envolvi com isso. Porque todo mundo fala ainda, e falava, né, quando eu estudava, tinha formação em psicanálise, cartel, etc., etc., como Lacan é difícil, como Lacan é complicado, como não se entende o que o Lacan diz, não sei o quê. E aí eu disse assim, não é possível, só que eu vou pegar o Lacan por onde ele mais... Sabe, eu acho genial o que ele conseguiu fazer em termos de transmissão. Então, eu pensei, essa transmissão, através da epistemologia, é fundamental. E todos os grafos, todos os matemas, todos os princípios lógicos, eu tentei recuperar da leitura do Lacan. E aí eu vejo hoje, né, vi no Jornal Nacional, não sei se vocês viram, a seguinte menção, que os alunos estavam, acho que é uma escola lá em Cotia, em São Paulo, estavam aprendendo matemática de uma maneira extraordinária, estavam se abrindo à matemática, e como estava se dando isso? Aí eles mostraram caixas, planos, cubos, né? Meu Deus do céu, isso aí, eu não acho que seja tanta novidade assim, mas, enfim, quando não é aplicado, realmente não funciona. Então, eu acho que esses modelos topológicos, esses modelos matemáticos do Lacan, isso é um recurso que nem foi no teu lá no curso de especialização que você me convidou para trabalhar. Isso para a transmissão da psicanálise é fundamental, é maravilhoso isso, né? Para a gente não ficar naquele blá 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 de repetir o Lacan muitas vezes sem entender o que ele está querendo dizer, né? Sim, então, sim. Até no congresso agora nosso, né, Eduardo? Eu usei lá a banda de Moebius para falar da pandemia. Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso. Eu acho... Porque da psicanálise, o que me toca é a questão da transmissão. Porque eu não sou psicanalista clínica. Mas isso não deixa de ser uma clínica, né? Sim, é uma forma de ensino diferenciada, né? Principalmente essa que o Lacan propôs, né? Um ensino, uma forma diferente de transmissão e de ensino mesmo, né? Porque é um ensino que implica essa clínica, quando você diz, não é sem a clínica, né? Ele implica essa clínica nele mesmo, você tem que passar por ela, né? Porque senão fica difícil de entender, né? E é interessante a forma como ele propôs. O estudo de cartéis, por exemplo, o estudo por meio de cartéis, você citou muito que você começou com cartel, né? Quando você pensa uma escola, que ele está chamando de escola, né? Ele coloca lá um texto no ato da fundação, que você precisa fazer sua análise pessoal e vai estudar em forma de cartéis, e cartéis são pequenos grupos, que você escolhe um texto e vai, e a escola dá lugar para você apresentar e publicar. Então, você vai publicizar o seu resultado daquele pequeno estudo, de pequenos grupos. Então, isso é muito legal. Quem faz cartel gosta, é uma coisa que funciona. Ele pensou, e agora, isso é uma forma de universidade? Não, isso não é um modelo de universidade fechada, é um modelo, no mínimo, de universidade aberta, se a gente for pensar como um modelo universitário, né? É uma universidade aberta, e isso é muito interessante, a forma, eu apliquei esse modelo
para trabalhar com pessoas no interior do estado, e funcionou. Todo mundo aqui no estado sabe o que é cartel. Eu inventei de expandir esse modelo como uma metodologia, né? Como uma metodologia de trabalho mesmo. E é legal, é legal. Então, essa forma que você escolheu que é um estruturalismo, né? A partir do estruturalismo, seja o estruturalismo ou o hiperestruturalismo, como alguns dizem, né? É um modelo interessante para o estudo de Lacan, porque, pelo que eu entendi, você entrou muito mais por Lacan, né? Mesmo o Freud estava lá na ponta, mas era o Lacan mesmo que te fazia pensar e questionar, né? Com os modelos matemáticos e essas coisas todas, né? Aqui a minha formação na coisa freudiana, claro que se trabalhava muito Freud, mas eles eram e são lacanianos, né, os que eu conheço ainda. Ah, muito legal. Isso é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? E nós somos professores, né, Cláudia? Querendo ou não, nós somos professores, nós somos pesquisadores, mas somos professores. Então, o ensino é alguma coisa que nós temos que refletir, né, sobre o ensino. Eu achei até que eu nunca ia conseguir trabalhar, porque eu estou dando aula para graduação, não sei como é que vocês estão fazendo, mas eu estou dando aula para graduação, tenho um semestre reduzido aí. Eu digo, eu nunca vou conseguir dar essa aula online, porque é muito tempo, 2 horas é muito tempo para você dar aula, né? Mas eu não sei como que está acontecendo, mas está acontecendo. Está acontecendo, né? Está acontecendo. É como o Eduardo falou, né? Quantas críticas, né? Os analistas que faziam intervenções não diretamente, não no divã, não sentado enviesado, sentado de costa e tal, né? Quantas críticas, eu ouvi muito isso. E hoje se faz online. Eu não gosto, vou dizer para você. Mas acho que é mais pela minha idade. E está rolando, né? Está rolando. Mas não tem, por exemplo, o Daniel. Outro dia eu conheci um rapaz que está fazendo mestrado lá em Campinas. Não, ele dá aula, ele é de Campinas. Aí eu falei do Daniel, ele falou assim: é aquele psicanalista que atende nas praças. É ele mesmo. É o próprio que atende. Bem, é o que está acontecendo, né? Então, sim. E de fato, né, a renovação das coisas, ela muitas vezes segue caminhos pelos tropeços da cultura, enfim, né, pelas falhas geológicas, né, pelas coisas que vão interferindo naquilo que vai se consolidando, né, e muitas vezes não permite a renovação, né, como uma árvore de copa muito grande, né, que impede o crescimento de uma nova vegetação embaixo dela. E às vezes algum evento, uma tempestade, algum raio que quebra alguns galhos dessa árvore permite que a coisa ressurja de uma outra forma, né? E coisas inusitadas apareçam, né? E isso reaparece também como novas formas de reflexão, né? Eu tenho, por exemplo, orientandos de PIBIC agora que estão entusiasmadíssimos com essa possibilidade de discutir psicanálise na rua, psicanálise online, né? Quer dizer, discutir, não no sentido de uma defesa propriamente, mas no sentido de se perguntar o que é isso, né? De que forma que isso está acontecendo, né? Porque já existe também uma literatura a respeito, que está surgindo, né? Novos livros, pessoas que estão reunindo, enfim, pesquisas
acerca disso e as apresentando, né, publicamente. E, em cima disso, começa a se renovar também o interesse. Não necessariamente como uma coisa que substitua, né, São 20 horas. As formas como nós as conhecemos durante tanto tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o próprio Lacan, né, ele, com as intervenções dele, ele veio também a trazer reformulações da psicanálise que foram bastante radicais no seu momento, né? E, digamos assim, com um forte apego à tradição por um lado, né, a própria noção de retorno a Freud e tudo mais, mas um Freud renovado, né, um Freud em outras bases, até mesmo do ponto de vista da transmissão. Independente do que a gente pensa do Lacan particularmente, né, cada um de nós, é inegável que ele trouxe uma renovação da psicanálise, especialmente da psicanálise francesa, que permitiu à psicanálise uma continuidade, né? E agora nós, de certa maneira, também chegamos a uma outra situação onde isso, de novo, parece que está ressurgindo em novas bases, né? Porque, inevitavelmente, esse universo tecnológico, a necessidade de encurtar distâncias, isso se impõe naturalmente e é preciso pensar que psicanálise é essa, né? Quer dizer, que psicanálise pode existir nesse ambiente também, independente de se isso vai ser a única forma ou não, né? Mas parece que é uma coisa que veio para ficar, que não tem muito retorno, até porque a sociedade ela não é a mesma sociedade de 1940 ou de 1920, né? Uma sociedade que ela precisa disso, inclusive, para não ser dominada por forças obscuras, né? Por fascismos e coisas assim. É preciso que a gente também saiba utilizar esses meios, saiba discutir nesses meios, faça frente a essas ondas de obscurantismo que também existem por aí, né? Sim, nós temos que usar a nosso favor, né, Eduardo? Sim. Né? É uma forma de intervenção também, né? É um corte, né? É uma forma de alguma forma estabelecer algum outro uso, alguma outra maneira, né, de utilizar os meios, né? Entrar nessas estruturas, sair delas, né? Mas nos movermos com uma certa agilidade nisso também, né? Coisa que, em relação às outras revoluções tecnológicas do passado, filósofos fizeram, psicanalistas fizeram, o próprio Lacan, né? Discutindo a televisão na televisão, né? Uma abordagem muito interessante dele, né? De discutir o próprio funcionamento da televisão na televisão, uma coisa Sartre também, né? Nunca evitou essa fala pública, né, mais ampla, mais abrangente, porque isso não significa provavelmente você diminuir digamos assim, rebaixar o discurso, né? É uma questão de linguagem, de adaptação de linguagem, uma questão de saber conversar em diversos registros, que é necessário para que a própria epistemologia da psicanálise, já que vocês estavam falando em epistemologia, né, ela não fica isolada, num discurso isolado, um discurso ininteligível, um discurso obscuro e descartável, né, até mesmo do ponto de vista de uma comunidade científica mais abrangente. Mas assim, o que eu penso da epistemologia da psicanálise é sempre relacionado à transmissão e ao ensino, porque, como eu disse desde o início, eu sou professora, eu não sou... Eu posso me autorizar como psicanalista enquanto eu trabalho na dimensão universitária, né, com os meus alunos, porque
E isso eu acho muito importante, porque porque se nós não defendermos isso, né, Eduardo, outros vão impor muita coisa à universidade. E acho que a gente tem um compromisso partindo da psicanálise, para a gente avaliar o discurso que está sendo introduzido na universidade, né? Nós temos que, eu acho que é um compromisso nosso de avaliar esses discursos, né? E já, como é que nós vamos avaliar? Como você mesmo disse, falar da televisão na televisão. Eu acho que é usando os nossos recursos analíticos para enfrentar esse discurso que querem nos impor politicamente ou moralmente, seja como for. Bom, eu fiz um comentário, né, mas eu gostaria também de te fazer uma pergunta, Cris. Sabe que eu frequentemente penso, e não consigo me lembrar propriamente, isso é uma falha na minha memória, que me incomoda um pouquinho. Eu não me lembro quando é que eu te conheci. Eu me lembro de muitos episódios no passado, né, de nós nos encontrando, nós tomamos café na Federal, naquele tempo que eu fui professor lá também, você era professora, né? Nós nos encontramos antes na Coisa Freudiana, nós nos encontramos na Tuiuti, mas eu não faço ideia de exatamente quando isso foi, né? Do momento natural. E sempre teve uma conversa boa entre a gente, né? Uma conversa muito assim, amorosa, simpática, bacana. Então eu tenho esses registros assim tecidos na minha memória, praticamente sem um começo, sem um fim, assim, né? Uma coisa que uma espécie de trama meio concêntrica, assim, né? Que todo lugar é início e fim simultaneamente, né? De momentos. Mas isso me evoca também, né? Todas essas questões assim ligadas também com essas instituições psicanalíticas em Curitiba, né? Que foram tão fortes, né? E eu queria trazer um aspecto que eu gostaria que você comentasse, né? Que é a presença desses argentinos, como o Godino, né? No nosso meio, que foi justamente, novamente, a mesma coisa do que a gente estava falando agora há pouco, decorrente de uma fissura social, assim, né? Que foi a instauração da ditadura na Argentina, Sim. né? Que produziu esse exílio e que produziu essa grande riqueza, né? Tanto em Porto Alegre quanto em Curitiba, que eram cidades mais próximas para eles, em grande medida eles foram morar, né? E nos trouxeram essa cultura mais rica, digamos assim, mais preparada, já melhor posicionada, né? Do ponto de vista da transmissão, justamente, como você fala. Eu queria te perguntar justamente por isso. Qual que é a tua experiência, né? Eu tive... o Godino foi meu professor também durante 4 semestres. Tive muito contato com esses psicanalistas, mas eu acho que você, pela tua posição histórica, né, eu vim um pouco mais recente do que você deve ter uma experiência um pouco mais interessante, né, para comentar sobre eles. E eu acho que é um testemunho importante também, né? Se você pudesse fazer da história da psicanálise em Curitiba, né? E essa influência desses psicanalistas argentinos, né? Olha, onde nós nos conhecemos, Eduardo, eu tenho a impressão que foi na Tuiuti. Mas eu tenho na minha memória também que nós nos encontramos várias vezes, em eventos, vários eventos e em vários lugares. Eu tenho a mesma percepção que você apresentou aí. E todas as vezes foram realmente muito agradáveis e acolhedoras. Eu tenho a impressão que foi na Tuiuti. Agora, para te falar a verdade, assim, eu me espantei também quando eu fui apresentada a esse grupo, que era de coisa freudiana, e
como é que eu vou dizer para, assim, eu tinha estudado na França, né? Eu tinha estudado na França e aqui eu não tinha muito diálogo na época na universidade, porque esse grupo que está na universidade agora chegou depois. O departamento de filosofia, não sei como é no caso de vocês, mas aqui era muito, tinha muitos padres, era muito religioso, né? E não estou tirando mérito, porque eu tive grandes professores que eram padres, o Frei Raimundo Fier, por exemplo, que era um grande conhecedor de filosofia medieval, aprendi muito com ele e tal, mas também eu estava em outro momento da minha vida, eu não estava muito interessada em levar os estudos que eu tive na universidade aqui muito adiante, eu me dediquei mais à Aliança Francesa nessa época mesmo. E aí, eu não sei te dizer como que eu entrei em contato com o grupo de coisa freudiana. E lá tem, que eu lembro, assim, além do Godino, da Silvina, que é a mulher dele, do Fernando Penha, outros argentinos assim, eu não lembro, porque esses eram os mais próximos a mim. Mas tem outras associações aqui em Curitiba que também tinham outros estudiosos da psicanálise que eram argentinos, né? E que trouxeram essa... Especialmente a Biblioteca Freudiana. Biblioteca Freudiana, exatamente. Mas eu nunca frequentei a Biblioteca Freudiana e nunca tive conhecimento do pessoal que trabalhava lá. Então, o que eu notei, claro que tinha essa cisão toda que os fez vir aqui, e que depois eu tive na Argentina também, em alguns congressos e tal, e o que me impressionava muito era o interesse pela psicanálise e a competência desse pessoal, né, na transmissão para esse pessoal que estava chegando lá, colegas daqui, né, que eram a maioria psicólogos. E competência, estou dizendo assim, em termos de cultura, não é competência só em termos de psicanálise, de cultura mesmo, né? E aí eu vi que lá na Argentina tem depois quando eu estive lá, assim, tem uma grande vertente que trabalha com psicanálise, né? Que tem muita gente que trabalha com psicanálise, que entende de psicanálise, e que muitos saíram de lá até para, não só para cá, mas também foram para a Europa, né? Tem aquele alemão, eu acho, não sei como é que é o nome dele, Jorge Alemão, eu acho, que eu acho que está na Espanha atualmente. Então, isso foi muito bom para Curitiba, muito bom, não só em termos da psicanálise, mas em termos culturais também. Acho muito importante isso aí, esse trabalho que esse povo fez aqui, sabe? E ainda faz, eu participo de um grupo com o Fernando Penha, e eles têm um número considerável, assim, de pessoas que acompanham o trabalho deles. Mas depois eu me desliguei, sabe? Matei o pai, etc, etc. Me desliguei totalmente desses grupos. Aliás, eu não sou uma pessoa... Se eu tivesse que dar um depoimento, eu acho que eu sou contra essas instituições. Sabe? Eu acho assim que se tornou... Acho que a universidade é mais universidade para a gente trabalhar do que essas instituições. Nesse sentido, eu tenho uma trajetória muito parecida com a sua, você sabe disso, né? E concordo inteiramente com isso. Eu fui me afastando gradualmente e tenho uma preferência bem clara, né, desse nosso modo de discutir, especialmente aqui dentro do GT. Porque essas instituições fazem muita cola, né? Isso. Acabam sendo um pouco anti-lacanianas e anti-freudianas do ponto de vista justamente do modo como tratam, por exemplo, os conceitos como coisas dadas, né? Isso é uma coisa meio complicada.
né? E quem quer trabalhar um pouco com as questões mais ligadas à teoria, a universidade realmente dá um ambiente bem mais arejado, interessante, né? Mas eu devo muito à coisa freudiana e depois à escola brasileira, a seção aqui do Paraná, eu tenho grandes amigos lá. Eu verdade, né? Um pouco, eu só tenho que agradecer a amizade e a formação que eu tive. O mesmo digo eu. É interessante, né? A escola brasileira aqui em Curitiba é muito importante também, Escola Brasileira de Psicanálise. Legal. Richard, como a gente está fazendo um círculo, né? Gostaria de saber se você tem mais alguma questão. Está sem microfone, eu acho. Pois é. Vamos... Fecha aqui, peraí. Opa, peraí. Uma questão, assim, talvez pudesse só continuar um pouco a discussão na direção que ela tomou, né? Virou mais um debate, assim, né? E porque, é claro, a instituição psicanalítica tem certos limites que se pode fazer numa instituição psicanalítica em termos de análise crítica, de questionar fundamentos. A instituição se constrói muito em cima de um consenso mínimo, né? E, portanto, não recebe com muita boa vontade um questionamento em profundidade desses pilares, desse consenso, né? Esse trabalho a gente tem que fazer na universidade, né? E nada impede de circular nos dois ambientes, mas tem limites, porque para esse tipo de trabalho, que é uma análise crítica, uma crítica filosófica dos fundamentos conceituais das teorias, é difícil. Dá para fazer até um certo ponto, né? Mas tem um núcleo sensível, assim, né? Tem um certo credo institucional que forma um núcleo sensível que não é muito receptivo, né? Então, aí é um pouco o limite. Agora, vocês estavam falando, né? Eu participei, eu vivenciei bem a questão do êxodo, da diáspora dos psicanalistas argentinos, que muitos deles se radicaram em Porto Alegre, lá, né? Então, né? Isso também teve um efeito importante na cultura psicanalítica lá porto-alegrense, mudou muito a cara, né, da psicanálise em Porto Alegre, e claro, porque o pessoal preferia ficar nos Estados do Sul, era mais perto da Argentina, mais parecido, né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná eram um destino preferido, assim, né? Pelo menos ficava mais perto, não era assim tão diferente, né? Mas então eu também estudei com esse pessoal, e justamente ali, mas acho o efeito que isso trouxe para a nossa área, para a questão da constituição de uma área de pesquisa em filosofia da psicanálise, está muito ligado à orientação lacaniana desse pessoal que veio para cá, porque de uma maneira ou de outra, quer dizer, eu acho que tem dois grandes núcleos de origem, né, dessa tradição de pesquisa em filosofia da psicanálise. Um deles é isso que a gente falou um pouco, certos acontecimentos acadêmicos em certas universidades, em São Paulo, no Rio, em BH, né, que foram, né, começando a criar esse gancho entre filosofia e psicanálise. Mas o outro foco, eu acho importante, foi justamente a psicanálise lacaniana, que de uma maneira ou de outra traz muito, por causa do exemplo do próprio Lacan, que faz um uso muito reiterado de um recurso à filosofia, mesmo que às vezes esteja meio confuso, mesmo que às vezes tome certas ideias simplesmente como metáforas ou como emblemas, mas faz, né? Então a instituição lacaniana desempenha um papel importante nisso, como você falou, né, Cris? Né? Os lacanianos de Curitiba chamaram você, uma filósofa, para ir lá, né? Quer dizer, isso não é uma coisa que aconteceria com tanta facilidade em outro tipo de instituição, porque justamente a instituição lacaniana ela tem, né? Como tem, né? Já vem com um histórico assim de um mesmo que às vezes seja uma apropriação meio idiosincrática de certas noções filosóficas, mas tem, então, né? Quer dizer, então isso desempenha um papel importante, assim. Então acho que
essa implantação da psicanálise lacaniana no Brasil desempenhou um papel importante, historicamente, na condição dessa área de pesquisa. E isso aconteceu muito por causa dessa migração dos psicanalistas argentinos, porque a psicanálise lacaniana estava muito mais, nos anos 70, estava muito mais desenvolvida na Argentina do que no Brasil, né? Que tinha muito pouco. Então, quando esse pessoal começou a vir para cá, começou a trazer, então o Lacan não precisava mais vir direto da França para cá, que era longe, o acesso era mais difícil, vinha por um caminho mais curto, né? Assim como a psicanálise kleiniana chegou no Brasil via Argentina, a psicanálise lacaniana chegou também, né? Então, eu acho que esse, quer dizer, eu acho o seu caso, que você, de alguma maneira, foi levada a essa articulação entre filosofia e psicanálise por ter uma formação em filosofia, ser uma professora de filosofia e acabar tendo essa experiência numa instituição psicanalítica lacaniana, essa experiência ela é bastante típica, em certo sentido. Né? Eu mesmo comecei a me interessar pela filosofia por causa do estudo da psicanálise lacaniana. Antes eu queria ser psicanalista, depois desisti, achei que a universidade tinha mais a ver com o meu jeitão. Né? Mas porque eu também fazia grupo de estudo, estudava com esses psicanalistas argentinos, fazia um grupo de estudo lá em Porto Alegre, né? Estudei com a Frei Jerusalinski, né? E com outros pessoal e isso trazia muito a filosofia, né? Então, isso começava a despertar, embora eu não tenha participado tão assim, depois de ir fazer começar a fazer a pós-graduação, não participei mais das instituições psicanalísticas, como eu participava durante o período da graduação, mas mesmo assim isso teve um papel, né? Então o seu caso, eu acho que é um caso, ele é, em certo sentido, bastante típico, assim, né? Uma formação em filosofia que vai encontrar a psicanálise pela via da psicanálise lacaniana, por causa dessas idiosincrasias da psicanálise lacaniana. Né? E foi muito bom. Eu posso dizer que foi muito bom. É que nem o encontro que eu tive com o GT, porque essa fundação do GT, que eu participei junto com o Vincenzo, era uma coisa assim que eu já não sabia o que ia dar. Depois é que vocês foram se agregando, né, Richard? Lá em São Paulo. Eu lembro, eu não fui na Sampof, né? Eu não sei por alguma razão. E a Fátima que foi, assim, a Fátima era estudante ainda, né? Aí, quando ela voltou de São Paulo, a gente conversou com o pessoal lá, os estudantes lá, sobre fazer um GT, né? Aí a gente precisava de um professor porque precisava de um professor para montar um GT, era todo mundo aluno, né? Aí eles acharam o Vincenzo lá, né? Mas foi bem assim mesmo. Para ser o primeiro coordenador do GT, assim, porque... O Vincenzo me achou no lobby do hotel. O Vincenzo achou você, os alunos garfaram lá o Vincenzo e o Vincenzo achou você no meio do caminho. Viraram sócios fundadores também. Foi bem assim mesmo. Né? Foi bem assim. Depois eu fiquei muito amiga do Vincenzo, porque era eu e ele e eu. Ai. Cláudia, você tem ainda alguma questão para Cris? Não, acho que tá bom, né, Cris? Assim, uma outra coisa é que você falasse um pouco dessa experiência, porque, pelo visto, assim, você tem muita experiência em especializações em filosofia e psicanálise, né? E é um nível diferente. Então, quer dizer que, assim, ela não está no nível da graduação, de alunos de graduação, de iniciação científica, né? Que eu até perguntei se no Piauí rolava, você disse que não, mas no nível já do aluno da pós-graduação, para se preparando para um mestrado ou alguma coisa assim, né? É que essas especializações aqui, o Eduardo deve conhecer, porque os alunos migraram para a PUC, os alunos geralmente eram psicanalistas, sabe? Não eram estudantes que terminavam a graduação.
tinha muitos psicanalistas. Então, isso foi engrandecedor, porque eles viram uma outra maneira de se trabalhar a psicanálise, porque numa especialização nós temos um projeto e nós temos aulas, e não só aulas, nós temos uma metodologia própria, disciplinas, né? E até o TCC era uma coisa completamente nova para esse pessoal, né? Fazer uma dissertação lá de especialização, e foi muito bacana. E também a possibilidade que eu tive de trazer para cá, para Curitiba, nomes importantes, né, que a gente conhecia, né? Agora não, agora está tudo globalizado, mas conheci o Steiner lá do Rio Grande do Sul, o Osmir aqui do Unicamp, né? Como é que é o nome daquele que morreu, meu Deus do céu, que ele deu a última aula na especialização e depois ele viajou para o Rio Grande do Sul, um grande conhecedor de filosofia antiga, meu Deus, me deu um branco, me ajudem aí. Como é o nome dele? Não consigo me lembrar. Ele também, ele veio, nossa, os alunos adoravam, porque eles viam que eram pessoas, assim, de peso, né? Sem contar os meus colegas daqui, que todos trabalharam na especialização, o Barra, a Isabel, o Damon, que agora vai fazer uma live com a Léa. Isso, Né? O Damon... Nós somos colegas simultaneamente na Federal do Paraná. Pois é. Então, foi um momento pequeno ali. As especializações foram importantíssimas para esse tipo de formação universitária que muitos desses alunos não tinham, né? Foi muito bacana. Uhum. E tanto na França, então aqui, tanto a gente está falando tanto do GT, né, que o GT como um lugar, e o GT é da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, então a gente está falando de nível de pós-graduação. Então, aí que ela é bem aceita, ok. Aí você diz que na especialização, para preparar, é sempre na pós-graduação. Lacan, quando ele montou o departamento de psicanálise em Paris 8, o departamento de psicanálise, ele só atua em pós-graduação. Ele não atua na graduação, não atua. Eu acho que isso é um dado importante, né, de que em que momento que a psicanálise entra, né? E a filosofia da psicanálise... Esse tipo de especialização, eu pensei em inaugurar lá no Piauí, mas eu coordenei um curso de especialização lá, mas foi em ética, que nem é bem a minha área, mas eu coordenei. Porque eu acho que na especialização os alunos têm que aprender esse trato com a academia. Eles não precisam necessariamente vir de um curso de filosofia, né? Mas eles têm que aprender esse trato com a academia. E hoje eu tenho alunos que terminaram o mestrado, que fizeram essa especialização lá de ética, e eles dizem que como foi importante entrar pela especialização, né? Ter esse contato com a academia, que não é aquela da graduação, mas que ainda não é um mestrado, um doutorado, né? E isso realmente é muito importante você ter lembrado. Você também trabalhou essa especialização que tu fazias lá em Vitória. Em Vitória? No Espírito Santo. Não, no Espírito Santo, né? Que coisa interessante. Quantas pessoas você levou? O Boca, o Safatli, né? O Daniel. Isso é extraordinário para os alunos. Extraordinário. Sim. E você vê um aluno, no meu caso, porque a gente ia para o interior do estado, né? Então você vê um rapaz lá do interior, está falando de Adorno, é interessante, usando Adorno no debate ali político, assim, é bem legal, é muito legal.
Um pouco está se dando isso. Agora eu sou coordenadora do PROF, de filosofia, lá da UFP, né? Então, isso está se dando também no PROF, sabe? Dos professores de filosofia terem um contato mais acadêmico com os filósofos, né? Isso é muito interessante também, esse mestrado profissional. Eu acho que define um lugar, né? Isso é muito bom. Bem, mas obrigada, Cris. Vou agradecer a presença de todos que nos acompanharam, agradecer aos colegas. O Francisco, ele estava com problemas de conexão e pediu para eu me despedir por ele, de todos, de todas. E me despedir também da Cláudia, do Richard, e especialmente então, da Cris, agradecer a entrevista. Eu estava esperando por esse momento e não foi programado fazer no dia do aniversário do canal, não foi assim, vou fazer com a Cris, mas eu achei muito, muito legal que isso tenha ocorrido e fico muito feliz, né? Eu considero essa uma edição comemorativa das nossas entrevistas, né? Em função do aniversário do canal. Aniversário, né? E queria, enfim, te agradecer muito e dizer que eu compartilho com você assim, de uma parte da sua trajetória, bastante importante para mim, viu? E dizer que tenho muito carinho por você e me despedir assim, né, com essa mensagem de carinho e de dizer para você assim dessa alegria que eu tenho de estar aqui fazendo essa entrevista. Muito obrigado. Quem tem que agradecer sou eu. Eu fiquei até meio espantada com o convite. Fiquei nervosa. Fiquei lisonjeada, né? Mas aí eu pensei, do lugar de onde vem esse convite, vindo de vocês, só podia ser bem recebido. Porque eu vi ali o Boca, que saiu antes, mas ele estava tomando um vinhozinho, é coisa que eu gosto. A Cláudia, que nós temos... Nós somos mais que colegas, né? Somos amigas. E o Richard, assim, a coisa mais encantadora que eu acho é ele, a Fátima e a família sempre nos eventos, né? Com os dois pequenos. Olha, isso para mim tem uma expressão tão grande que, por isso que eu disse que eu fiquei até um pouco assim emocionada mesmo, né? E o Eduardo, nossa, como ele falou, não sei onde que nós nos conhecemos, mas nem precisa saber o lugar, porque nós nos conhecemos há muito tempo e temos tanto carinho um pelo outro. E, gente, muito obrigada mesmo. Foi muito bacana. Nós que agradecemos, né, por esse momento. Vocês me emocionaram. Isso aí. A gente que agradece, foi muito bom. Tá certo. Um abraço a todas. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Bom final de semana.